Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, eu recebo o economista, escritor, Osiris Silva. Vamos falar da sua obra Economia do Amazonas, visões de ontem, do hoje e do amanhã. Claro, vamos falar de 50 anos de Zona Franca de Manaus. Mas eu abro o programa com um agradecimento todo especial. Eu estou falando da senhora Anísia Torres da Silva, telespectadora assídua do programa. Ela e a sua filha Anne, que passaram um e-mail para o programa, parabenizando o AmazonSat. Então, eu agradeço a dona Anísia por nos assistir todas as quintas-feiras. E, claro, quero registrar o jornal da ANE, Associação Nacional dos Escritores, que gentilmente enviou o jornal para o programa. Osiris, você é uma testemunha privilegiada. Você participou desde os primórdios, desde os tempos iniciais, produzindo projetos, fazendo consultoria, como secretário de Estado, enfim. Como é que você vê hoje, daquele período para cá, a Zona Franca? Mas Abraim, boa noite a todos, um grande prazer estar aqui novamente. Mas eu gostaria, antes dessa apresentação, dizer que eu participei desde os primórdios mesmo, porque desde antes de 28 de fevereiro de 1967, quando jornalista trabalhando no O Jornal Diário da Tarde. Na companhia de Felipe Dal. Na companhia de Felipe Dal, participamos da grande mobilização da cidade, comandada por Felipe Dal, por O Jornal Diário da Tarde, e Humberto Calderaro, pela jovem, a crítica que estava dando os seus primeiros passos. Mas tinha uma equipe extraordinária, como a nossa equipe no Jornal Diário da Tarde, e essa equipe mobilizou a cidade inteira. Então, todos aqueles apoios, as notas de incentivos, as proposições das comunidades de bairro, das associações de classe, etc., isso tudo era publicado nos jornais e mandado para Brasília. Isso gerou um clima, uma expectativa e mais os trabalhos de apoio político da base política do Estado em Brasília, redundou na assinatura do decreto. Que, aliás, não podemos esquecer Dona Lourdes Acher Pinto, que Exatamente. Teve naquele período também uma importância muito grande. Muito grande. Ela era talvez a pessoa mais importante da imprensa do Amazonas na época. Ela tinha um modo todo especial de receber, de compartilhar, e tinha uma penetração muito grande, tinha um suporte muito grande, inclusive junto ao meio militar. E ela, em Brasília, tinha um apartamento em Brasília, que era o consulado do Amazonas. E ali ela reunia em jantares, né, aquelas representações políticas e militares. Isso tudo contribuiu, porque não era certo que o decreto-lei seria assinado. Nós tivemos dois fatores importantes que o Estado, que nós, amazonenses, não podemos omitir. Temos que reconhecer e homenagear essas pessoas que eu falei aqui, Dona Lúcia Serpento, Humberto Calderaro Filho, Felipe Dal, e o presidente Castelo Branco, que assumiu o compromisso em função do trabalho do nosso deputado Francisco Pereira da Silva, Pereirinha. Famoso Pereirinha. Enfim, então foi gerada aquela ambientação da época e o Decreto-Lei 288, então, que instituiu a Zona Franca de Manaus, foi assinado. Agora, Osiris, suas narrativas, eu gosto de ler seus livros, mesmo como historiador. Você, inclusive, tem um livro que me chama a atenção, onde você narra sua passagem pelo Colégio Estadual, um livro interessante, com muitas histórias. Mas suas narrativas me permitem dizer que você é um combatente fervoroso em defesa da Zona Franca e em defesa da Amazônia. Como é que você recebe isso? Eu realmente isso me envaidece, né? Muito, com certeza, mas também me traz um sentido de responsabilidade crescente. Eu procuro usar a minha inteligência, o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação, o meu amor pelo meu estado, pela nossa Amazônia,
produzindo conhecimento, trazendo, discutindo questões nem sempre do agrado de certos segmentos, porque eu trato essas questões preto no branco, não pinto de cor de rosa. Eu trato tecnicamente. O que é certo, o que é errado. E nós tivemos muitos erros ao longo desses 50 anos. Nós, na verdade, praticamente não temos o que comemorar. Eu quero pedir licença de você, Osíris, e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas, claro, quero falar do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Faça essa experiência, tome o Guaraná Magistral. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Guaraná Magistral. Eu volto em seguida. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat. Nós estamos na Estrada do Turismo, exatamente na Bodega da Loura. Esta é a Loura. Este é o Lúcio. Lúcio, o que é que você faz aqui? Afinal, são 35 anos de tradição. O carro-chefe da Bodega da Loura é a galinha cabidela, tambaqui frito e a carne de sol, que acompanha o arroz, farofa, vinagrete, mas nós também temos a galinha sem sangue, que é a caipira, também o pessoal gosta muito. E a caldeirada de tambaqui também, que é perfeita. O horário que vocês estão abertos? Das 11 até as 5 horas da tarde, todos os dias. Tudo isso vai muito bem com o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer a Bodega da Loura, é aqui na Estrada do Turismo. Estamos de volta ao programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, recebo Osíris Silva. Falamos da sua mais recente obra, A Economia do Amazonas, Visões do Ontem, do Hoje e do Amanhã. Osíris, como você vê o papel da Zona Franca para a Amazônia Ocidental? Para a Amazônia Ocidental, os reflexos são realmente muito significantes. Para o Amazonas, ou para Manaus especificamente, para o Amazonas também foi insignificante, são insignificantes os resultados, porque não houve a interiorização dos incentivos. Que era uma grande proposta. A proposta original era gerar um polo de desenvolvimento na Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental, baseado no setor primário, industrial e de serviço. O setor primário foi esquecido. Ficou na beira do caminho. Isso produziu uma desagregação da estrutura econômica do Estado muito forte. Enquanto Manaus cresceu, movida pelo polo industrial, pelo enorme crescimento do setor de serviços, né? Bancos, energia elétrica, telefonia, etc. Hotéis, tudo isso, o interior ficou esquecido. Então isso gerou um problema de enormes proporções. Aliás, interior, Osíris, te interrompendo, e professor Samuel Benchimol defendia muito e falava muito. Não há, e o professor Samuel Benchimol falava porque ele conhecia a fundo a história do desenvolvimento econômico. Não há processo de desenvolvimento sem o setor primário. O desenvolvimento, na verdade, ele se verifica a partir do setor primário. A primeira atividade é a produção de alimentos. É o campo. Né? E o campo vai gerando capitais que vai sendo transferido para os demais setores. Nós pulamos o setor primário. Nós pulamos o campo, nós pulamos a produção agropecuária direto para a produção industrial. No momento da euforia, estava tudo bem. Crescendo o distrito, a produção industrial, chegamos a faturar mais de 80 bilhões e 40 bilhões de dólares, em torno de 40 bilhões de dólares, gerando emprego ridículo, mesmo no auge
Nós nunca chegamos a 150 mil empregos no Distrito Industrial. Embora no conjunto dos demais setores, comércio e serviço, isso chegou-se a algo em torno de 500 mil empregos. Mas mesmo assim, esse crescimento, praticamente, houve a sensação de que esse crescimento do polo industrial bastou ao amazonense, bastou aos governos. Os governos não tiveram a visão para lutar para o resgate do projeto original da Zona Franca de Manaus. E pior, a SUFRAMA, nesse período todo, foi sendo desgastada de maneira tal que antes nós tínhamos uma autarquia com enorme poder, depois, no início de 90, ela perdeu a sua autonomia, tanto gerencial, administrativa, quanto financeira, e hoje a nossa SUFRAMA não tem competência para marcar as reuniões do Conselho de Administração. Você acha que a ausência de um funcionário de carreira na SUFRAMA contribui para isso? Não chega tanto. É importante que seja um funcionário de carreira. Mas o problema não está aí. O problema está na desagregação do governo. Porque a Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, é uma entidade federal operando no estado do Amazonas, assim como o INPA, assim como o INCRA, etc., né? Tantas outras entidades. Mas a governança do estado é do governo, é de responsabilidade do governo do estado. Entendeu? Então, o estado do Amazonas, por isso tem o Conselho de Administração, né? Tem o Conselho, onde também se faz presente a Prefeitura de Manaus, e as coisas vêm passando, a luta que se tentou desenvolver para o resgate não foi em nível suficiente para sensibilizar o governo. Sabe por quê também? Porque, na verdade, nesse período todo aí, nós não tínhamos um projeto. A Zona Franca atravessou por momentos muito difíceis, enfrentou muitos escândalos, do colarinho verde, colarinho branco, azul, o escândalo do açúcar, máfia disso, das cotas de importação, até que o governo federal, em vez de, essa é a grande realidade, em vez de extinguir a Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, como extinguiu a Sudã e a Sudene, não, preservou porque não tinha como acabar com o único modelo de desenvolvimento nosso. Não é essa história de que o único modelo de desenvolvimento deu certo, não. Entendeu? É o único que temos. É o único que temos. Tá certo. Precisa lutar muito para que ele venha a dar certo. Espero que nesses próximos, aqui até 2073, isso seja possível. Novamente peço licença de você e de você, telespectador. Mas, claro, quero falar da Importadora Tevelar. Visite uma loja da Importadora Tevelar. Agora, no Carnaval, a Importadora Tevelar está cheio de produtos para você. Eu volto em seguida, me aguarde. Pode se preparar que vai ter festa. A Tevelar completa 53 anos e você ganha condições especiais. Parcele uma mais 11 no crediário próprio e ganhe super bônus. Smartphone Samsung Galaxy J3, 2 chips. Mensais de 116,43. Máquina de lavar Electrolux 8 quilos. Parcelas de 126,82 no crediário. Fogão Electrolux 4 bocas. Mensais de 87,56 no crediário. Aniversário Tevelar, 53 anos. Aqui você é de casa. Estamos de volta, claro, e nós estamos no facebook.com/AmazonSat. Você também pode nos acompanhar aí. Eu converso com muito prazer com Osiris Silva. Claro, falamos da sua mais recente obra, Economia do Amazonas, Visões do Ontem, do Hoje e do Amanhã. Osiris, passou 50 anos, está todo mundo dizendo, bom, agora nós vamos daqui para frente, seremos mais fortes e tal. Perdemos 50 anos, deixamos de fazer em 50 anos. Mas tudo bem. Vamos para frente. Vamos para frente. E eu te pergunto, qual é o nosso futuro?
O nosso futuro passa por uma revisão, por uma análise crítica do modelo Zona Franca de Manaus. Eu acho que nós precisamos ter a humildade para reconhecer, e somos obrigados a reconhecer os erros cometidos, os desvios de rota, que são muitos. Tá? Já mencionamos a questão da distorção em relação ao tripé que fundamentou a criação do 288, que é a agropecuária, indústria, comércio e serviço. Né? Agora, e governo do Estado, sobretudo nós, governo do Estado, e superintendente da Zona Franca de Manaus, que somos os maiores responsáveis por esse projeto, entendeu? Nós temos que investigar onde se errou. Quais os pontos de estrangulamento que estão impedindo produzir o desenvolvimento que em 1967 se imaginava que iria ocorrer com a implantação da Zona Franca de Manaus. Esse processo de desenvolvimento não ocorreu. Houve um processo de crescimento do polo industrial de Manaus. O polo industrial de Manaus, hoje, em função da crise, está indo mal, mas logo que o Brasil voltar a crescer, esse polo ele se recupera e vai se recuperar, inclusive, os empregos que foram perdidos não necessariamente voltarão a ser criados. Então, mais ainda cresce a nossa responsabilidade de desenvolver a agropecuária, de alcançar o setor da biodiversidade. Você fala de biodiversidade e me dá a chance de lhe perguntar o seguinte: por que uma indústria farmacêutica potente, com pesquisa, não se instala aqui no Amazonas? Mas justamente porque nós não temos as pesquisas. Nós não temos os pacotes tecnológicos, nós temos a pesquisa em alguns segmentos, mas não ainda. Duas semanas atrás eu escrevi um artigo na minha coluna da crítica, em que mostrava que a nossa universidade ela está de costas para o processo de desenvolvimento. Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, a universidade e a iniciativa privada são parceiros. Pensam juntos? Pensam juntos. É a universidade que deflagra o processo. Ela que está na liderança do processo. Não é ninguém não, é a universidade. O Vale do Silício surgiu lá na Califórnia, puxado pela universidade. Aquela moçada toda de bermuda, lá da Apple, da Microsoft, etc., aquele povo todo saiu da universidade. Foram eles que geraram. Isso nós precisamos resgatar aqui. Trazer a universidade, por exemplo, para esse processo. Identificarmos quais são os setores que nós podemos desenvolver. Nós temos muitos estudos no INPA. O INPA tem muitos estudos. A professora Berta Beck, que recentemente nos deixou, entendeu? Temos diversas pesquisas aqui. Agora, esse caudal de pesquisa, de estudo, eles estão perdidos, eles estão soltos, eles estão engavetados, na verdade. Nós precisaríamos resgatar isso e transformar isso em produto para a iniciativa privada. E o governo precisaria ter um projeto. Como é que nós vamos nos fortalecer se nós não sabemos onde nós queremos chegar? Nós queremos resgatar o modelo, voltar a pegar a autonomia financeira da Suprama, etc, etc. Muito bem. Mas nós precisamos de muito mais do que isso. Isso não é tudo. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. E nós precisamos inserir a Zona Franca de Manaus e a Amazônia no cenário internacional, trazendo para cá inteligências. Nem sempre nós temos a competência sozinhos de desenvolver esse processo. A Universidade Americana está abarrotada de estudantes do mundo todo, de professores do mundo. São cerca de 5.000 professores indianos, estudantes indianos, nas universidades americanas. Eles não são mal porque eles voltam para as suas terras. Só que os americanos pegam os gênios, aí eles já têm lá. Entendeu? Então nós precisamos nos aproximar desse universo, dessa comunidade, para que possamos desenvolver as ideias e com uma conotação mais avançada em termos tecnológicos. Nós temos que buscar isso.
E nós temos que gerar os projetos aqui dentro mesmo, aqui dentro, com apoio de diversas áreas, não necessariamente daqui. Osíris, foi um prazer enorme conversar com você. Infelizmente, televisão é tempo, mas prometo que lhe trarei aqui novamente para trazermos as lembranças do Colégio Estadual. O convite está feito no ar. Agradeço e agora você tem a oportunidade de se despedir. Ótimo. O livro dos gimnasianos, inclusive, nós estamos trabalhando agora numa segunda edição. Eu consegui mobilizar mais uns colegas, o livro saiu com os erros gráficos lá, vamos corrigir tudo isso, vamos dar umas complementadas e acho que até pelo mês de maio está sendo a segunda edição. E em relação à questão da Zona Franca, da nossa economia, conte comigo a qualquer momento. Hoje a minha atividade está muito voltada para essas áreas. Eu tenho a maior satisfação em participar de qualquer mesa de discussão em termos sérios, como é o caso. Tá certo. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco, claro, agradecendo o Guaraná Magistral, Magistral Gold, importadora TV Lá, mas agradecendo especialmente você, telespectador, que nos acompanha todas as quintas-feiras, especialmente a dona Anísia Torres da Silva. Ela com a sua filha Anne, que fica sempre à frente da televisão, acompanhando os programas Literatura em Foco. Renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana, claro, é aqui no AmazonSat, e eu tenho certeza que Deus haverá de permitir esse reencontro. Até a próxima semana com um livro produzido na Amazônia para você. Até lá.